Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos ao canal A2. Hoje a gente vai falar um pouco sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, porque é muito importante pra gente divulgar o canal e também para compartilhar com algum amigo seu que possa se interessar por essa história. O Morro dos Ventos Uivantes foi lançado em 1847 pela Emily Brontë, que é uma das irmãs Brontë, né, que são escritoras aí de grandes clássicos ingleses, e logo ele também se tornou, né, um grande clássico inglês, um clássico da literatura mundial hoje em dia, né, e foi alvo, inclusive, de muitas críticas na época, né. Esse livro é um romance gótico, e quando os críticos leram, não conseguiam conceber que uma mulher conseguia ter esse tipo de pensamento, que uma mulher conseguiria e que uma mulher poderia, né, seguindo as tradições e os costumes da época, escrever tanta coisa má, tanta coisa vingativa, personagens com tanto ódio, com tanto rancor, né, com tantos sentimentos ruins. Então foi um livro que foi estraçalhado pela crítica na época e hoje ele ainda é muito debatido, né? É um livro que ainda é fonte de muito estudo, de muito debate crítico. Se você procura, existem muitos artigos em todos os tipos de área discutindo esse livro. Porque, inclusive, ele foi revolucionário em um milhão de outros aspectos. Além de, né, dele ser escrito por uma mulher que conseguiu quebrar, né, uma série de barreiras tradicionais da época para escrever o que ela escreveu com a perfeição que a Emily consegue escrever esse livro. Além disso, também ela vai trazer uma série de elementos na história que vão ser completamente revolucionárias. E um deles, por exemplo, é o dialeto, né, que algum dos personagens do livro vão falar. Então ela vai escrever ali na escrita formal e que na época, né, era preciso que fosse formal, era preciso que fosse a escrita inglesa correta. Ela vai escrever ali em dialeto, né, o que alguns dos personagens falavam. Então a gente tem, por exemplo, aqui um personagem, Joseph, que é um criado, né, que é um trabalhador ali do Morro dos Ventos Uivantes, da terra deles, né, e ele fala no dialeto ali do norte ali da Inglaterra, e ela escreve esse dialeto, né, e ela traduz isso ali na escrita dela, né, então isso foi alvo de muitas críticas na época, porque os críticos colocavam, né, o livro, né, a literatura é para ser o ápice ali da formalidade, é para ser o ápice da cultura, da erudição, né? Então, quando vem uma mulher, né, escrever ali nos moldes da língua inglesa um dialeto, né, uma forma coloquial de se falar, isso foi completamente arrebatador para a época, né, para os críticos. E ela, inclusive, serviu de inspiração para diversos outros livros que depois dela, né, que depois de O Morro dos Ventos Uivantes, passou, né, a trazer, a incrementar a forma de se falar, né, a forma como o povo fala. Isso foi incrivelmente revolucionário para a época. O romance gótico também deve muito a Emily Brontë, né, que vai inaugurar aqui vários aspectos que vão ser conhecidos por esse tipo de obra. Então ali a aproximação com a morte, né, o falar ali do fúnebre e ali dos ambientes, né, de casas personagens, que foi realmente um marco aqui, né, no Morro dos Ventos Uivantes. O morro, a casa do morro, né, dessa propriedade, ela é praticamente um personagem. Então ali os corredores escuros, o ar sombrio, aquele sentimento claustrofóbico e todo aquele ar, né, aquele ar sombrio de que você nunca sabe quem tá ali, de que você nunca conhece também aqueles personagens, de que você pode esperar qualquer coisa dessa história. Isso inspirou autores como Faulkner depois, né, que vai trazer romances góticos aí muito conhecidos, né, e muito aclamados. Então a Emily, ela inaugura muito bem, né, esses romances góticos e ela traz aqui nesse livro todo um ar do início ao fim de um sentimento completamente sombrio e que ao mesmo tempo que aterroriza a gente, né, que deixa a gente
completamente arrebatado e do sentimento que a gente odeia absolutamente todos os personagens do livro, a gente ao mesmo tempo fica completamente fascinado pela história e é impossível largar o livro, assim. Então, é uma leitura que no seu decorrer não posso dizer que foi a coisa mais prazerosa do mundo, porque ela me trazia todos os tipos de sentimento e uma mistura de coisas, e uma mistura de sensação, e muitas vezes eu tive que parar de ler para poder conseguir respirar, assim, era essa sensação, mas que ao mesmo tempo não tem como você largar. O livro vai contar a história pra gente da família Earnshaw, que vive ali em uma propriedade no norte da Inglaterra, no interior do norte da Inglaterra. E o pai dessa família, um certo dia, vai trazer com ele de uma viagem uma criança ali é, que parece estrangeira, que parece ser de outra terra. E ele vai colocar essa criança ali na família. E a princípio, né, o que vai acontecer é que o irmão mais velho, né, que o filho, o primogênito ali do Sr. Earnshaw, vai ficar muito enciumado. E a criança que vai ser o Heathcliff, né, que futuramente vai ser o nosso personagem principal, vai se dar bem ali de imediato com a irmã mais nova, que é a Catherine. E eles vão viver uma infância, né, onde eles vão ficar muito próximos, onde eles vão quase que se infusionar, assim. Eles vão ficar completamente vidrados e apaixonados um no outro. Mas quando o Sr. Earnshaw morre, quem herda as propriedades é o irmão mais velho e ele vai aterrorizar o Heathcliff. Ele vai maltratar muito ele vai excluir ele de qualquer tipo de ensino, de qualquer tipo de educação, vai colocar ele para trabalhar, vai maltratar, vai bater e uma série de maus tratos aí que essa criança vai receber, né? Uma série de violências de todos os tipos que ela vai receber e que vai levar ele a buscar uma vingança desde o início dessa história. Então, o que acontece no meio do livro é que basicamente Catherine e o Sr. Heathcliff vão se separar, porque Catherine vai se apaixonar por outro homem. Na verdade, ela vai entender que é mais conveniente para ela se casar com outro homem, o Sr. Linton, que é um vizinho da propriedade. Enquanto isso, Heathcliff fica completamente abalado, sai da cidade e volta alguns anos depois, milionário. E quando ele chega milionário, ele vai preparar ali todos os tipos de vingança, né, para vingar toda a violência que ele sofreu e também para ter Catherine a qualquer custo, né? E essa personagem, a Catherine, é uma personagem que ela tá longe de ser uma heroína, assim, né, do romance ou alguma coisa do tipo. E ela, assim como todos os outros personagens da história, são muito humanos, assim. Eles têm todos os tipos de características. Então a gente consegue enxergar que ela é mimada, que ela é arrogante, que ela é grossa, que ela, enfim, faz todo tipo de caos ali. Ela é muito egoísta também. E assim como todos os outros personagens, a gente vai enxergar nela também ali várias facetas, né, de características de uma personalidade. Então, a Catherine, com o tempo, vai morrer e vai ter uma filha. E a gente vai ver o Sr. Heathcliff ali, que era apaixonado por essa mulher, pela Catherine, continuar fazendo caos, sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de perdão, de misericórdia, nada do tipo ele vai ter. E ele vai fazer o caos na vida de todas as pessoas que vivem ali naquela vizinhança, tanto no morro, né, que é a propriedade que ele vai acabar comprando, quanto na casa dos Lintons, que é a casa, né, desse marido da Catherine, que vai também ser um personagem muito importante nessa história. A história vai ser narrada por uma das empregadas ali da casa, que era muito próxima de Catherine, que depois vai ser muito próximo de sua filha, que também chama Catherine, e ela vai narrar a um homem que tá ali alugando, né, que tá sendo um inquilino de uma dessas casas. Então ela vai contar toda essa história para ele. Obviamente, então, aqui a gente já vê que a gente não tem um narrador onisciente e um narrador também super confiante, né? Mas a gente vai ter ali numa espécie de uma fofoca, né? Toda essa história contada
a partir do que essa empregada conseguiu ver, né, do que ela presenciou ou do que ela escutou ali das coisas que aconteceram. Então, muita coisa do livro, né, muita coisa, muita grande parte dessa história, a gente não conhece. A gente, na verdade, não sabe absolutamente nada a respeito. Então, o que a gente conhece de Heathcliff, por exemplo, são as atitudes dele perante aquelas pessoas, né, que o maltrataram e perante os seus herdeiros ali. Mas muito do que ele é, do que ele conseguiu, da própria relação íntima dele com a Catherine, a gente não vai saber, né? Eu acho que esse que é o interessante da história, como a gente é sugado para dentro dessa grande fofoca, né, ali que vai ser feita, e como a gente vai caminhando, né, para tirar percepções quase que próprias. Então é um livro que divide muitos leitores, né? Porque muita gente entende o Heathcliff, muita gente odeia ele, muita gente tá do lado da Catherine, enfim. É um livro que a gente vai caminhando para ir sentindo ali, para ir sentindo o que está acontecendo e como as atitudes desses personagens afetam a gente. Então é um livro que é sempre novo, assim, que a cada leitura eu acho que traz uma percepção nova. A cada parágrafo a gente tem uma nova reação, a gente reflete sobre outra coisa, né, diferente. Então é muito interessante essa dinâmica do livro, assim, como eles conseguem fazer isso. E eu acho que um dos temas mais polêmicos aqui do livro é a discussão se é um romance, né? Se esse livro vai ser uma história de amor ou se não vai ser uma história de amor. E eu confesso que eu pensei muito, que eu li muito para tentar entender, né, o que se entende como amor e como esses dois personagens, Heathcliff e Catherine, como eles se relacionam ali, né? E eu cheguei à conclusão que sim, eu acho que é sim uma história de amor e eu acho que aí a gente separa, né, a ideia de amor como um amor cristão ali, né, um amor tradicional, o amor romântico das novelas, né? Eu acho que ali a gente vai ter um relacionamento completamente primitivo. É um amor que não necessariamente vai trazer movimento para essas pessoas. E, na verdade, é justamente o contrário que eu sinto. É um amor que ele perfura, que ele arrebata, né? Eu acho interessante a gente pensar nessa perfuração, nesse arrebatamento, justamente para a gente também entender, né, a função do ódio, do mal, né, nesse amor. A gente tem uma visão muito facebookiana, assim, de que o amor e o mal, dessa oposição, desses polos opostos que não coexistem, né? Mas na verdade são sentimentos que vêm quase que do mesmo lugar, são sentimentos que coexistem, né? A gente odeia e a gente ama, e talvez seja justamente essa tensão, né? Essa possibilidade desses polos aí que permite que a gente transite nesse afeto. E é um tema polêmico, eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque não estamos falando aqui de um ódio relacionado a relacionamentos abusivos, mas um ódio de afeto, assim, né? De afetos que dividem ao mesmo tempo que unem esses sujeitos. E o ódio é um afeto, é um sentimento que é muito presente nessa história, né? Da mesma forma que Heathcliff e Catherine se amam, existe ali também um sentimento, esse sentimento arrebatador, esse ódio que vai unir eles quase que até após a morte, assim, né? Então a gente vai ver, inclusive, aspectos sobrenaturais ali ou não, né? Depende da interpretação de cada leitor, mas a gente vai ver o quanto esse amor e esse ódio, né? Ele perpetua e ele paralisa completamente esse sujeito. E é isso que, inclusive, e agora com spoilers, né, que a gente vai ver que vai acontecer com Heathcliff. Ele literalmente vai paralisando, ele vai se estagnando, ele vai deixando ali de desistir, né, de ser o que faz dele um humano. E ele faz isso justamente para caminhar
rumo à única possibilidade de encontrar a sua amada ali, que é na morte. Então a gente vai ter um amor aqui completamente obsessivo, um amor em que o outro não se diferencia e não preenche, né? É um amor de dois iguais. É um amor de dois iguais que se infusionam, assim. E eu acho que talvez seja por isso que eles se entendam, na verdade, como iguais, né? Eu acho que ele na infância eles passam por uma relação tão infusionada, né? Por uma relação tão simbiótica ali que não existe mais separação, né? Que eles são a mesma coisa. E eu acho que isso vai possibilitar uma relação muito real dos dois ao mesmo tempo. Porque se a gente para ler o que Catherine diz de Heathcliff e o que Heathcliff diz de Catherine, a gente vai ver que na verdade é bruscamente real. Que ao contrário, por exemplo, da relação da Catherine com Linton, que é muito, que eu sinto ali muito romance, né? A idealização de quem é aquela mulher, do que aquela mulher preenche em mim, do que ela movimenta em mim. Ali na relação de Heathcliff com Catherine, a gente vai ter uma relação que é zero permeada por fantasia e que é zero idealizada. É uma relação absolutamente concreta, assim. Eles vão se conhecer e a gente vai poder ver isso, né? Em todas as suas facetas, né? Catherine em nenhum momento nega o ser diabólico ali que vive em Heathcliff. E ela não fala isso como se ela gostasse, como se, nossa, ele é diabólico, que fofo. Não é nesse sentido. É justamente de ele é diabólico e mesmo assim eu compreendo que ele é diabólico. E não é por isso que eu amo e não é sem isso que eu o amo. Eu o amo enquanto Heathcliff, né? Enquanto ele sendo o que ele é e eu sendo o que eu sou. Então, é uma relação muito louca, assim, que eles vão ter entre eles, um amor obsessivo, um amor primitivo, que parece que não sai, né? Que não sai daquilo que ele se inaugura ali desde o início. E eu acho muito interessante como o decorrer do livro e a próxima geração dos filhos, né? Tanto a filha de Catherine, né, quanto o sobrinho ali de Catherine, né, o Harrington, que vai morar ali com Heathcliff, que vai se parecer, né, que ele vai se assemelhar muito a ele em algumas coisas, a princípio, a gente vai ver uma série de repetições acontecendo. A gente vai ver tanto a repetição das violências que o Harrington vai ter que encontrar, como da própria personalidade da Catherine ali, que a Catherine filha também vai começar a reproduzir, e até a própria relação, né, de Catherine filha e Harrington, a forma como ela vai começar a se desenvolver lembra muito a forma como a Catherine mãe e o Heathcliff começam a se relacionar. E é engraçado como esse amor que vai sendo conquistado, que vai sendo adquirido ali por esses dois, ele vai se movimentar para um lugar muito diferente, né, do que o de Catherine e Heathcliff. Por mais que eu ainda enxergue um amor ali que ama apesar de, e que entende esse outro como ele é, um amor real, um amor concreto, um amor bem psicanalítico, assim, para falar melhor, mas a gente vai ver, né, como a dinâmica desse casal vai possibilitar, ao contrário do que aconteceu com seus pais ali, vai possibilitar movimento, né, desse casal ter um relacionamento mais saudável do que a de Heathcliff e de Catherine, né? Ao menos é o que a gente espera pelo pouco que a gente viu ali. Então eu acho que sim, é uma história de amor. Eu acho que não é a história de amor ideal e não é a história de amor mais correta, se é que a gente pode falar se é errado ou certo, enfim. Mas a gente sabe que não era saudável, né? Mas de qualquer forma, eu acho que tem muito aí pra gente olhar, tem muito pra gente entender. E eu acho que é um livro que é sempre importante da gente revisitar, da gente repensar e da gente refletir novamente sobre ele. Isso foi um pouco do que eu vi, do que eu quis trazer para vocês do Morro dos Ventos Vivantes. Eu peço para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês pensam sobre esse livro, o que vocês pensam sobre essa história, pra gente trocar um pouco de ideia. Eu acho que é um livro que é sempre novo, né? Que a gente sempre pode discutir mais sobre ele.
Mas é isso, não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, de compartilhar com um amigo que ama o Morro dos Ventos Uivantes. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!